Quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradecer a Deus por termos essa oportunidade de estar aqui ouvindo a palavra de Deus, na casa do Senhor, ouvindo louvores. E isso, irmãos, muitas vezes, por mais simples que pareça, muitas vezes a gente não dá a importância que tem, mas a igreja, ela foi instituída por Deus, é a casa de Deus, embora a maioria das igrejas o homem toma para si e contamina com seus pensamentos, com as suas doutrinas, com as suas teorias, mas a igreja é a casa de Deus. E nós temos que acreditar na palavra de Deus. Jesus disse claramente: aonde duas ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, ali estarei eu. Então, quando você entra numa igreja, você pode saber que o Senhor está ali. E Deus, irmãos, é Deus de todos. Mas Ele vai abençoar, Ele vai agir na vida daquele que quer fazer aliança com Ele, na vida daquele que quer compromisso com Ele, na vida daquele que aceita os mandamentos, os estatutos, os juízes dEle. E para que você aceite o projeto de Deus, primeiro você tem que conhecer, você tem que ler a Bíblia. Muitas pessoas, infelizmente, ainda acreditam no homem. Com toda a revelação que há na terra, as pessoas ainda estão acreditando no homem. Muitas pessoas querem conhecer a Deus através de livros, revistas, de palavras bem colocadas no altar. E a Bíblia é um livro simples. É claro que é um livro de mistérios, você não vai conhecer ela toda, você não vai entender ela toda, assim como você nunca entendeu todo o livro que você leu. Todo o livro que você leu, você entendeu uma parte dele, você não entendeu tudo não. Mas a Bíblia não foi feita para você entender, foi feita para você ler, para que você conheça aquilo que Deus quer que você conheça, que são coisas simples. É simples, aquilo que está revelado, como diz lá em Deuteronômio 29, e você vê que Deus, Ele se importa com você, e eu agora estou falando de você, eu não estou falando de coletividade, eu não estou falando de povo, eu não estou falando de pessoas, eu estou falando de você. Deus se importa com você, e Deus quer fazer uma aliança com você. Deus está acreditando que lá na frente você vai ter um relacionamento de amor e de amizade, de intimidade com Ele. Você vai aceitar ser transformado, porque Deus não vai te transformar à força. Deus tem te ensinado, Deus tem te mostrado, Deus tem te educado, Deus tem te levado, atraído. Como Jesus falou, ninguém vem a mim sem que o Pai o atraia. Deus vem te atraindo para a palavra do Senhor, para o projeto do Senhor. E você vem como aquele burro empacado. Você puxa, não anda, porque está empacado. Você vem com dificuldade. Você não se atenta para o seu Criador. Você não olha ao seu redor, não se olha no espelho, ainda está acreditando nessa ciência do homem, que a maioria da ciência do homem é mentirosa, nas artimanhas do homem, que é só mentira, é só falsidade. Nós necessitamos, eu estou falando de você, você necessita de determinar para você que você tem que ser uma pessoa espiritual. É você que tem que falar isso para você.
começar a tirar momentos no seu dia, não é no ano não, é no seu dia, e determinar para você, falar assim, eu hoje quero ser mais espiritual. Deus fala que se você pedir para Ele, Ele te dá sabedoria. Peça sabedoria espiritual para que você veja o agir de Deus na sua vida, porque é a sua vida que importa, meu irmão. Se você começar a olhar, você vai ver o agir de Deus na sua vida. Muitas vezes Deus está querendo te abençoar grandemente. Nós estamos lendo uma história aqui em Êxodo, que Deus tira um povo da escravidão, escravidão centenária, que vinha de gerações, avô, pai, filho, neto, sofrendo terrivelmente. E Deus entra na vida dessas pessoas para dar o melhor para elas. O melhor. Deus querendo o melhor para elas. Mas elas não conseguiram enxergar isso. Viram os milagres, sabiam da existência de Deus, Deus estava ali presente andando com eles, mas não aceitaram o projeto de Deus. Queriam o projeto da terra, queriam um rei terreno, queriam coisas da terra. E Deus falando, não, meu filho, espera aí, o que eu tenho para te dar é muito maior. Eu vou te abençoar aqui na terra, mas não é isso que eu quero de você. Eu quero te preparar para você viver em um mundo maravilhoso. Eu te criei para isso, para você viver em um mundo maravilhoso. Não está escrito no seu coração isso daí? Não é isso que você quer, viver num mundo maravilhoso? Você não quer ser amado direito, você não quer amar direito, você não quer que tudo dê certo? Você conhece alguma história aqui na terra? Algum governo aqui na terra que foi bom para o homem? Você conhece? Você conhece alguma história aqui na terra, algum amor aqui na terra que deu 100% certo? Mas o desejo do nosso coração é que dê, porque esse desejo Deus escreveu, porque é o projeto dele. Para quem? Para você. Mas você fica olhando com um olhar miserável, olhando para pessoas, olhando para palavras, olhando para a religião, e não se atenta para o seu Criador, para aquele que quer o melhor para você, e é real, ou você crê ou você não crê, irmão. Você tem que tomar uma decisão. Capítulo a Bíblia 11, diz, versículo 6, é necessário que aquele que crê, creia que Deus existe. Se você não crê que Deus existe, você só fica falando que crê, mas na verdade você não crê. O que acontece? Deus muitas vezes não pode te abençoar. Nós estamos lendo uma história aqui, onde Deus manda Moisés levar um recado para Faraó deixar o povo sair da escravidão. Mas quando Deus faz aqueles sinais poderosos, Faraó, no primeiro momento, permite o povo sair, mas a Bíblia diz que Deus endurece o coração de Faraó, para que ele não deixe o povo sair. Por que Deus faz isso? Porque eles não entenderam o objetivo de Deus. O objetivo de Deus era dar uma vida melhor para todos eles, inclusive Deus queria salvar o egípcio, o sírio. Deus queria salvar todos. A palavra do Senhor diz que Deus quer salvar a todos. Deus queria o melhor para todos, mas eles precisaram de passar por aquele processo por causa do coração duro, coração terreno, pelo pensamento miserável. E daí não há milagre que resolva, não há dinheiro que resolva. Você vê que tem gente que nasce pobre, dá a sorte de chutar uma bola mais ou menos bem, a família inteira pobre, sofrendo na pobreza, não só pobre, sofrendo na pobreza, fica milionário. Primeira coisa que ele faz é tomar nojo de pobre, não é? Primeira coisa. Só agora só anda com milionário também, entendeu? Não entende as coisas, a realidade. Então, irmãos,
Nós temos que aprender a olhar para a realidade, para a matemática. As coisas de Deus, você só encontra no meio da matemática. E aqui no livro de Isaías, capítulo 49, no versículo 15, olha o que Deus fala para você, olha o que Deus está falando para você, presta atenção. Deus está dizendo assim: porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Entendeu, irmãos? Deus está te vendo, Deus está te observando, Deus quer o melhor para você, mas você está pensando pequeno. Você está pensando pequeno, você não está entendendo. José foi levado como escravo para o Egito, José foi caluniado, foi preso injustamente, e Deus tinha uma aliança com ele, o tempo todo Deus estava com ele. Mas por que Deus deixou? Deus estava preparando ele, para ele poder ser a segunda pessoa mais importante da nação mais importante daquela época. Será que você não entende isso? O que Deus tem para você é grande, irmão. É grande. Pense grande. Pense em Deus. E abre o seu coração, entrega o seu coração para Deus. As pessoas ficam pensando no momento, não entendem que Deus ele tem um projeto de futuro. Estamos lendo o livro de Êxodo, no capítulo 5, que diz a palavra do Senhor assim: e depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: o Deus dos hebreus nos encontrou, portanto deixe-nos agora ir, caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então disse-lhes o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide as vossas cargas. E disse também Faraó: eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. Portanto, deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos exatores do povo e aos oficiais, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos como fizestes antes. Vão eles mesmos e colham palha para si. E lhes imporeis a conta dos tijolos que fizeram antes. Nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso clamam, dizendo: vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras mentirosas. Irmãos, olha, que isso acontece no nosso dia a dia, de cada um de nós. Quando você pensa que está tudo bem, que você vai ser abençoado, que a promessa de Deus está chegando à sua vida, que a chave está chegando à sua vida, o inimigo te aperta. O inimigo te aperta. Mas Jesus falou: aquele que perseverar até o fim. Perseverar em quê, irmãos? A fé em Deus. Fé em Deus não é fé em imagem, fé em santo, fé em pessoa, fé em pastor, fé em padre, é fé em Deus. É fé na palavra de Deus, o que está escrito. Aquele que perseverar na fé, crendo que Deus
o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é o seu Deus, é o seu. Ele é o seu Deus. Ele tem todo o poder e ele vai lá na frente te abençoar. Assim, tendo esse pensamento correto, Daniel entrou na cova do leão, não se curvou ao inimigo. Assim, Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvou ao homem e entrou numa fornalha de fogo ardente. E assim será com você quando você crê que Deus é contigo. Muito bem, irmãos. Versículo 10. Então saíram os exatores do povo e seus oficiais e falaram ao povo, dizendo: Assim diz Faraó: Eu não vos darei palha. Ides vós mesmos e tomai vós palha onde a achardes, porque nada se diminuirá do vosso serviço. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito a colher restolho em lugar de palha. E os exatores os apertavam, dizendo: Acabai vossa obra, a tarefa de cada dia, como quando havia palha. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os exatores de Faraó tinham posto sobre eles, dizendo estes: Por que não acabastes vossa tarefa, fazendo tijolos como antes, assim também ontem e hoje? Por isso os oficiais dos filhos de Israel foram e clamaram a Faraó, dizendo: Por que fazes assim a teus servos? Palha não se dá a teus servos, e nos dizem: Fazei tijolos, e eis que os teus servos são açoitados, porém o teu povo tem a culpa. Mas ele disse: Vós sois ociosos, por isso dizeis: Vamos, sacrifiquemos ao Senhor. E depois agora trabalhai, palha, porém, não se vos dará, contudo dareis a conta dos tijolos. Então os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aflição, porquanto se dizia: Nada diminuireis dos vossos tijolos da tarefa do dia no seu dia. E encontraram a Moisés e a Arão, que estavam defronte deles quando saíram de Faraó. E disseram-lhes: O Senhor atente sobre vós, e julgue isto, porquanto fizeste o nosso caso repelente diante de Faraó e diante de seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. Então, tornando-se Moisés ao Senhor, disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviastes? Porque desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou a este povo, e de nenhuma sorte livraste o teu povo. Capítulo 6. Então disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por uma mão poderosa os deixará ir. Sim, por uma mão poderosa os lançará da sua terra. Você vai ver uma referência em Êxodo 3:19 e 11:1. E falou mais Deus a Moisés e disse: Eu sou o Senhor, e eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como o Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Você vai ver uma referência lá em Gênesis 17:1, Êxodo 3:14 e 15:2, Salmos 83:18, Isaías 52:6. E também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios fazem servir, e lembrei-me da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor,
e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. Você vai ver uma referência em Êxodo, capítulo 15, versículo 13, Deuteronômio, capítulo 7, versículo 8, 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 21. E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Você vai ver uma referência aqui, irmãos, muito importante, em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 20, Gênesis, capítulo 17, versículo 8, Êxodo, capítulo 29, versículo 45 e 46, Deuteronômio, capítulo 29, versículo 13, Apocalipse, capítulo 21, versículo 7, 2 Samuel, capítulo 7, versículo 24. E essas referências são importantíssimas, porque aqui, irmãos, Deus está dizendo, olha só, eu vos tomarei por meu povo e serei o vosso Deus. Será que essa palavra só serve para aquele povo que saiu lá do Egito, Israel, ou ela serve para você? Daí você pode dizer, não, mas Deus não veio aqui falar para mim que Ele me tomou como povo. Tá bom, e você veio parar na igreja como? Como que foi parar uma Bíblia na sua mão? Você do dia para a noite resolveu que você tinha que ter uma Bíblia. Você não entende que isso aí é a obra de Deus? Quando você lê a Bíblia, você vê Deus trabalhando na vida daqueles que Ele fez aliança com eles, e com você não é diferente, Deus está fazendo o mesmo com você. Versículo 8, e eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei minha mão, jurando que a daria a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei por herança, eu, o Senhor. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés, por causa da angústia de espírito e da dura servidão. Olha aqui, Deus mandou o profeta, e o que eles fizeram? Não ouviram. Será que está acontecendo isso com você? Deus tem mandado as pessoas falar para você, Deus te deu uma Bíblia e você está ouvindo? Porque isso é uma responsabilidade exclusivamente sua. Ninguém pode fazer nada por você. E falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, entra e fala a Faraó, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo, eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, Faraó me ouvirá? Também eu sou incircunciso de lábios. Todavia o Senhor falou a Moisés e Arão, e deu-lhes mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, para que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Estas são as cabeças das casas de seus pais. Os filhos de Rubem, o primogênito de Israel, Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Estas são as famílias de Rubem. E os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Essas são as famílias de Simeão. E esses são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações. Gerson, Coate e Merari. E os anos da vida de Levi foram 137 anos. Os filhos de Gerson, Líbene e Simei, segundo as suas famílias, e os filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron e Uziel, e os anos da vida de Coate foram 133 anos. E os filhos de Merate, Mali e Muzi, essas são as famílias de Levi, segundo as suas gerações. E Anrão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela deu-lhe Anrão e Moisés. E os anos da vida de Anrão foram 137 anos. E os filhos de Isá, Corá, Nefegues e Cri. E os filhos de Uziel, Misael, Elzafã e Citri. E Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson. E ela deu-lhe Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E os filhos de Corá, a Sireucana
e Abiasaf. Essas são as famílias dos coraitas. E Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher uma das filhas de Putiel, e ela deu-lhe a Finéias. Estes são os cabeças dos pais dos levitas, segundo as suas famílias. Estes são Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Estes são os que falaram a Faraó, rei do Egito, para que tirasse do Egito os filhos de Israel. Estes são Moisés e Arão. E aconteceu que naquele dia, quando o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, falou o Senhor a Moisés, dizendo: eu sou o Senhor, fala a Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo. Então disse Moisés perante o Senhor: eis que sou incircunciso de lábios. Como, pois, Faraó me ouvirá? Para você saber o que aconteceu, no próximo culto leremos o capítulo 7 de Êxodo. Essa palavra tão maravilhosa que Deus fez para nos ensinar, para nos educar, para nos ajudar na nossa fraqueza como seres humanos. O homem sem educação, sem conhecimento, ele se torna bruto. Muitas pessoas acham que, por saber muitas coisas também, já sabem tudo. Nós vamos morrer com 100 anos, se a gente ler todos os livros, ainda não vamos saber tudo, não. Agora, nós precisamos do conhecimento de Deus, porque do conhecimento da terra, tudo que você aprender aqui da terra e do material, você não vai levar nada, nem vai servir para o futuro, que é viver no céu. Então você tem que, como Jesus falou, construir tesouros no céu, adquirindo o conhecimento de Deus, fazendo alianças com Deus, trazendo Deus para a sua vida, para o seu pensamento, para o seu coração, observando no dia a dia como você está agindo com as pessoas que você se relaciona, como você está agindo de acordo com a circunstância, se você está realmente se transformando, se você está realmente mudando, porque nós cobramos a mudança nas pessoas, mas Deus quer é que você mude. Amém, irmãos?